Ó, antes de qualquer coisa, quando eu falo testosterona baixa, e nesse vídeo especificamente, eu não tô falando só do número no exame de sangue. Por quê? Testosterona total, isolada, é quase inútil. O que importa realmente é o seu status androgênico líquido, que seria testosterona livre, o seu DHT livre, a sensibilidade do seu receptor androgênico. Boa parte disso tem vídeo aqui no canal, mas mais especificamente, mais profundamente, na comunidade da Prime Academy. E os antiandrogênicos também, que puxam para baixo a sua testosterona e o seu perfil androgênico, que são a prolactina, o estradiol alto e o cortisol. E o porquê que isso importa? Por que que eu estou falando isso antes de começar essa tier list? Porque, mano, o cara ele pode ter 700 de testosterona total no exame, 800, 900, 1000, e mesmo assim ele ter os sinais e os sintomas de testosterona baixa. E você fala, como, mano? Eu fui no endocrinologista e pedi um exame de testosterona, falou que eu sou uma elite, eu sou raridade, eu tenho 700, 800, 1000 de testosterona. Por que que o meu corpo tá assim? Porque ele não tá usando direito essa testosterona, por conta de todos esses fatores de status androgênico. E o contrário também é verdade, então guarde isso. Porque com certeza todo vídeo que eu faço tem um cara que fala assim: meu exame de texto deu 1000, deu 800, deu 900. Mas eu ainda tenho os sintomas de baixa testosterona, falta de disposição. E é por isso que eu falo: teu exame de testosterona total sozinho não diz nada, sem contexto androgênico líquido. Então, esse vídeo vai clarear muito para você entender se você tem testosterona baixa e principalmente status androgênico ruim. E é importante ressaltar também que algumas das coisas que eu vou falar aqui foram definidas na sua puberdade. Então, alguns dos sinais físicos e mentais de testosterona baixa foram definidos na puberdade, alguns até no útero da sua mãe, o que não daria para fazer muito hoje em dia se você já passou dessa fase, mas muitas dessas coisas é baseado no seu estado atual. E o atual você conserta, então bora para a lista para entender tudo isso. Primeiro a gente vai começar falando da parte física e depois nós vamos pelos sinais mentais. Eu dividi 10 para cada um. Não são todos que eu vou listar, mas eu vou listar os principais. Mas eu vou fazer uma tier list aqui no canal para membros também, falando sobre todos os sinais físicos e mentais, algo mais completo. Só que esse aqui é os principais. E o primeiro a gente vai começar falando do físico e depois a gente vai pro mental, fechou? O primeiro que a gente vai falar de sinais físicos de testosterona baixa, o primeiro é sobre ser o falso magro, o skinny fat, que é esse magro que de camiseta parece ser magro, mas tem essa barriguinha. O skinny fat ou falso magro, ele vai direto pro topo de catástrofe hormonal. Por quê? Porque, mano, o cara magrelo, sem músculo nenhum, mas com aquela barriguinha de gordura visceral estufada, é um retrato químico e bioquímico de testosterona baixa. Porque a testosterona ela tem duas principais funções ao mesmo tempo. Uma, ela aumenta a sua capacidade de construção de massa muscular e queima de gordura. Quando você diminui essa testosterona, você diminui os dois. Você diminui a sua capacidade de criar e manter massa muscular e também de queimar gordura. Então você perde massa muscular e você acumula gordura visceral, principalmente na barriga. E é por isso que ele vai como catástrofe hormonal. Provavelmente, se você é falso magro, você tem baixos níveis de testosterona. O segundo, seguindo a mesma linhagem e já exemplificando, é sobre massa muscular, principalmente falta de massa muscular depois dos 18 anos. Então você já atingiu a sua fase adulta, mas você tem dificuldade em construir massa muscular. Um cara adulto que já passou da puberdade e continua franzino, sem capacidade de construir músculo, e eu não tô falando aqui de você ficar um cara gigantesco, cheio de músculo. Não é isso, cara. Mas é aquele cara que visivelmente ele tem alguma massa muscular a ver. A testosterona é o principal hormônio anabólico do homem. Apesar da testosterona ela não existir para te fazer ganhar massa muscular, ela cria isso em paralelo, porque ela aumenta a síntese proteica e o recrutamento de fibra muscular. E se depois dos 20 anos de idade, 18, 20, você não consegue de maneira nenhuma, treinando, se alimentando bem, construir massa muscular, isso é uma red flag hormonal e é um sinal de catástrofe hormonal também. E novamente, você não precisa ser o Arnold Schwarzenegger, um bodybuilder gigantesco. Você só não pode ser franzino ao ponto de treinar e não desenvolver nenhuma massa muscular. E todo mundo conhece aquele cara que é magro, mas é forte, tem músculo. Não é um cara grande. De camiseta não dá pra ver músculo nenhum. Mas tira a camiseta e você vê massa muscular ali. Esse cara, ele está bem. Agora, o cara que está numa situação
aonde ele não desenvolve massa muscular de nenhuma maneira, isso sim é um sinal perigoso, porque o músculo ele é caro de construir e quando você não tem hormônio para sustentar, ele não se dá esse luxo. O terceiro que a gente vai falar sobre é sobre percentual de gordura. E alta testosterona, ela inibe a lipogênese e melhora a sensibilidade à insulina. Quando a testosterona cai, a gordura, principalmente a visceral, que é da sua barriga, ela vem fácil. E a gordura visceral é traiçoeira porque ela mesma vira uma fábrica de aromatase. E aí, quando você acumula gordura, você passa a converter sua testosterona em estrogênio. E aí vira um ciclo. A sua gordura, ela derruba a sua testosterona e a testosterona baixa aumenta a gordura. E aí você fica nesse ciclo interminável de acúmulo de gordura e de testosterona baixa. Por isso que acúmulo de gordura vai partir de um sinal forte de que você está com baixa testosterona. O próximo que nós vamos falar é sobre clavícula estreita e ombros estreitos. Quando você tem um perfil androgênico alto no seu organismo, você alarga os seus ombros e os seus deltoides e dá para você aquele sinal de um corpo em V. Ombros mais largos, trapézio, um tórax em si mais largo, que cria aquela expressão em V. Isso é definido muito na sua puberdade, então é mais difícil de você mudar na sua vida adulta. Mas se você tem um ombro pequeno e não treina, dá para você melhorar muito. E como é parte estrutural, é uma parte treinável. Então o cara às vezes ele tem um ombro largo e ainda assim tem baixos níveis de perfil androgênico. Porém, na sua grande maioria, se você for um cara que se desenvolveu na sua puberdade com ombros largos, provavelmente você tem um perfil androgênico desde a sua adolescência positivo, com bons níveis de testosterona. O inverso também é real. Por isso que depende do contexto. Se você é um cara que naturalmente tem ombros largos ou naturalmente tem ombros estreitos, você tem uma correlação aí de testosterona baixa ou alta baseada no seu perfil hormonal quando jovem. O outro que a gente vai falar é sobre força física. Aqui a gente vai falar, não estamos falando de massa muscular necessariamente, estamos falando de força. E força, ela está ligada muito a perfil neural, isso é claro, mas também ligado muito a perfil androgênico. A testosterona, ela não só aumenta a sua força pelo músculo, ela também aumenta o recrutamento de unidades motoras e a sua eficiência neuromuscular. Então, traduzindo, mesmo com a mesma massa muscular, o cara com testosterona alta, ele acaba sendo mais forte do que o cara que tem testosterona baixa. Por isso que, quando você faz esse teste de força de pressão e consta ali uma força de pressão ruim, acaba que ser fraco, extremamente fraco, destrói tudo. Destrói a sua força de proteção, status, saúde, o que já corrobora para que você diminua cada vez mais a sua testosterona. Então, a falta de força física, sem contar o fator psicológico que ela influencia também, porque um homem com pouca força física, ele é um homem que se sente fragilizado. Além disso, a falta de força física, ela está diretamente relacionada à catástrofe hormonal e baixo perfil androgênico no seu corpo, baixa testosterona. O outro, nós vamos falar, é sobre voz, grossura da voz. Voz fina, aguda. Aqui a gente entra naquele contexto de puberdade. A testosterona na puberdade, ela engrossa as suas pregas vocais. Quando a sua voz ela é muito aguda, afinada, está associada a menos exposição androgênica no seu desenvolvimento. Então, durante a sua fase de desenvolvimento, você teve pouca testosterona. Mas isso é 100% definido na sua puberdade. Não tem o que você fazer depois da vida adulta. E sozinho, isso aqui não diz nada sobre o seu estado atual de testosterona. Pô, sou adulto e tenho voz fina. Não vai influenciar. Influenciou durante a sua puberdade. Provavelmente, tu não teve grandes níveis de testosterona durante a puberdade. Ou se o perfil androgênico não estava tão adequado. Depois da vida adulta, não faz sentido, por isso que depende do contexto, igual a clavícula também. O próximo é sobre pele. Pele muito macia, pele muito lisa. A testosterona ela tende a deixar a pele do homem mais grossa e aumentar a produção de sebo. Isso é um fato comprovado. Por isso que a pele super macia, ela pode indicar um sinal androgênico mais baixo. Porém, isso não move ponteiro de testosterona e sinal androgênico no corpo de nenhuma maneira. Tem homem que tem testosterona ótima e uma pele tranquila, uma pele lisa. Por isso que eu classifico como um sinal fraco. Porém,
é observado que o contrário é muito real. Homens com alto perfil androgênico e alta testosterona têm sim alguns sinais claros visuais na pele. Só que isso não é preditor totalmente real. Existem homens também que têm testosterona alta e por conta do ambiente em que ele vive, ele tem um perfil de pele mais macia. Isso está muito envolvido também com o ambiente do indivíduo. Por isso é um sinal fraco. O próximo é rosto estreito, nariz pequeno. Sim, a testosterona aumenta o tamanho do nariz e a largura do rosto, e por isso que existe o famoso proporção largura e altura facial, que é ligado justamente a nariz e largura do rosto. Mas, cara, isso novamente está ligado à estrutura óssea da puberdade e como sinal isolado ele é extremamente fraco. Nariz pequeno não te diz praticamente nada da tua saúde hormonal depois da vida adulta e não diz tanto também durante o desenvolvimento na puberdade. Por isso é um sinal fraco, é mais um mito, uma conversa de bar, não tem tanta relevância na vida adulta. O próximo é testículos pequenos, os mini eggs, mini ovos. Esse aqui é muito traiçoeiro, mano. Por quê? Um testículo pequeno, ele sim tem potência alta de indicar produção baixa de testosterona e perfil androgênico, porque é basicamente nos seus ovos, nos seus testículos que são fabricadas a testosterona e a sua produção hormonal. Mas também é um sinal clássico de quem usou ou usa esteroide, porque o corpo ele desliga a fábrica e ele para de produzir. Só que isso é importante, quando você é um cara natural e sempre foi natural e os seus testículos são pequenos, ou se eles diminuíram ou se encolheram, isso sim é um sinal de que os seus hormônios e sua testosterona elas são pouco produzidas, são baixas. Então, testículos pequenos sem o uso de esteroide anabolizantes é um sinal de baixa testosterona e baixo perfil androgênico. Conforme você otimiza isso e otimiza na máxima, você percebe o aumento dos seus testículos e o aumento da produção e do tamanho dos seus testículos. Por isso que quando você tem níveis maiores de testosterona, mas não só testosterona, perfil androgênico completo, otimizado, os seus testículos crescem também. Então, esse aqui é um sinal forte. Poderia vir para cá, como depende do contexto, porque se você usar esteroide anabolizante, ele fica pequeno, mas ele fica pequeno porque você está usando algo de fora e não necessitando da produção do seu testículo, produzir ali através da célula de Leydig, toda a testosterona, por conta que você usa um recurso exógeno. O que não é o caso para esse vídeo. Porra, se tu tá tomando anabolizante, você não tem, nem tá vendo esse vídeo, mano. Porque o ideal seria você estar utilizando anabolizante, otimizando seu perfil androgênico, seus receptores, e nem se precisar se preocupar com seus níveis de testosterona, se eles estão altos ou baixos, porque você tem uma medicação que está fazendo isso por você. Então, testículos pequenos é um sinal forte de alta produção ou baixa de testosterona na vida adulta. O próximo, que é muito comentado também, é sobre o cheiro corporal masculino. O cara que não tem cheiro corporal nenhum, ele tem testosterona baixa? A testosterona, via DHT e as glândulas apócrinas, elas aumentam sim o odor corporal do homem. Então, o homem que não tem cheiro nenhum, ele pode sim sinalizar status androgênico baixo. Mas, honestamente, mano, hoje em dia, com homens passando creme, homens passando hidratantes e se preocupando com isso, seria quase irrelevante. Por isso que eu coloco, depende do contexto. Se é um homem que não utiliza de hidratante, de creme, e ele tem naturalmente um cheiro que principalmente é muito atrativo para a mulher, isso é um sinal de perfil androgênico positivo. Se esse cara ele tem uma namorada, ele tem uma esposa, e ela tem o hábito de sentir o cheiro dele e sentir um cheiro agradável que nem ele muitas das vezes sente, é porque ele tem um perfil hormonal positivo, legal, um status androgênico legal. Agora, o fato dele não ter, hoje em dia, é algo complexo. Se é um cara mais natural, provavelmente, se ele não tem esse cheiro, o status androgênico dele não tá tão legal. Agora, se é um cara que passa creme, que passa hidratante, que passa um monte de coisa na pele, dificilmente vai ser reconhecível isso. Então, não tem como esse cheiro, tipo, se sobressair em cima disso. Por isso que depende do contexto. Pô, eu sou um cara que eu não passo nenhum creme, nenhum hidratante, enfim. E eu não tenho esse cheiro. É um dos sinais que você pode estar com testosterona baixa. Eu daria mais valor para esses aqui. Esses aqui me mostrando algo, eu começaria a observar isso aqui também. E agora nós vamos passar para os sinais mentais. Esses aqui eles são indicadores muito fortes também. E
normalmente são as principais causas relacionadas à busca para entender os níveis de testosterona. E o primeiro que a gente vai falar é depressão e humor ruim constantemente, com muita frequência. Esse aqui é um dos mais pesquisados sobre o tema. Testosterona baixa ela tem uma associação enorme com depressão e não é só correlação, é justamente a causa. Então, você ter testosterona baixa gera depressão. A testosterona ela atua na sinalização de dopamina e serotonina, no GABA e no bem-estar geral. Homens com testosterona baixa, eles perdem prazer nas coisas, o humor fica no chão, e é uma relação bidirecional. A depressão ela também derruba a testosterona, então o cara desenvolve depressão, testosterona cai. E a testosterona cai, ele desenvolve depressão. E por isso que ela vai em catástrofe hormonal, é um sinal forte, ou vou colocar um sinal forte, porque ela sinaliza algo ruim. E se você está sentindo para baixo o tempo todo, eu recomendo você fazer um exame, olhar os seus hormônios, porque provavelmente pode ser que dê algo ali. O próximo é sobre ansiedade e estresse crônico. A testosterona, ela é uma ansiolítica natural. Ela literalmente abaixa a ansiedade e te deixa resistente ao estresse. A testosterona tem uma característica muito grande de controle de estresse e aumento do controle físico e psicológico em situações estressantes. O homem com testosterona alta ele tem mais controle sobre estresse e principalmente controle sobre pressão. Então, viver ansioso, estressado, num gatilho o tempo todo é um sinal forte de testosterona baixa. Então, se você é um cara muito ansioso, provavelmente você tem baixos níveis de testosterona. E de novo, é bidirecional. O estresse crônico e o cortisol alto também derrubam sua testosterona. Então, se você é um cara, pô, eu sou um cara que tem uma vida tranquila, tem uma testosterona alta. Aí você começa a trabalhar muito, fazer uma faculdade, trabalhar em 2 turnos, começa a dormir mal, se estressar muito. O estresse sobe, o cortisol alto derruba a sua testosterona e aí você entra num ciclo de ansiedade crônico. Então, um alimenta o outro, igual a depressão também. Ah, e só para exemplificar também, e para deixar claro que eu dei um exemplo desse, acho que eu não dei um desse aqui. A depressão, o que eu falo que eles são bidirecionais é, por exemplo, tu é uma pessoa que amava muito o seu cônjuge, a sua esposa, seu marido, mas no seu caso, um homem, né, uma esposa, amaria muito sua esposa, e vem a perder essa esposa e entra numa depressão profunda. Seus níveis de testosterona vai cair por causa da depressão. Fechou? Então essa aqui é o bidirecional que eu trago. O próximo que a gente vai falar sobre é sobre libido. Então, libido baixa. E esse vai para o topo sem dó, porque é quase impossível um homem ter libido alta com testosterona baixa. A libido masculina é controlada por testosterona, DHT e estradiol, todos os derivados da testosterona. A testosterona é o hormônio que foi criado para o ato sexual. A testosterona é um hormônio sexual. O pessoal acha que testosterona foi feito para ganho de massa muscular, para crescer, ficar forte, grande. Não. Isso são cofatores da testosterona. São consequências de ter uma boa testosterona. Mas a testosterona é um hormônio sexual e ponto. Então, se o teu desejo sexual sumiu, caiu no chão, esse é um dos sinais mais confiáveis que existe de testosterona baixa. E aqui, eu não tô falando de variação normal do dia a dia. Por exemplo, o cara, tipo, tá na rotina, na correria e não tem desejo sexual, pô, normal, mano. Você tá ligado nos seus objetivos. Você está colocando suas energias, entre aspas, sexuais, para realizações. Porém, eu estou falando de libido consistentemente morta. Então, chegou no final do dia, tu tá ali com a tua mulher, com a tua namorada, com a tua ficante, e o seu desejo, a sua libido não se desenvolve, ela tá morta. A mina faz um carinho, você fala umas paradas no seu ouvido e você não se liga, você não tem aquele ímpeto de imediato, provavelmente os seus níveis de testosterona estão baixos e o seu perfil hormonal androgênico também está baixo. O próximo é sono ruim, não conseguir dormir direito, não conseguir dormir profundamente. E esse aqui, novamente, igual a depressão, igual a ansiedade, é bidirecional. A testosterona ela melhora a sua capacidade de entrar em sono profundo, e o sono profundo é justamente quando você produz testosterona. Entende? É ambíguo. Quando você tem boa testosterona, você dorme bem. Quando você dorme bem, você produz mais testosterona. Homem com testosterona baixa dorme mal, e dormir mal derruba ainda mais testosterona. Se você não consegue ter um sono reparador, você sempre vai viver nesse ciclo. E por isso que dormir bem ou dormir mal é um sinal claro de testosterona alta ou baixa. Então, se você tem um sono ruim, não consegue dormir profundamente, provavelmente você tem baixos níveis de testosterona. O próximo é a falta de energia
energia baixa, estamina no chão. A testosterona é responsável por aumentar os números de glóbulos vermelhos, óxido nítrico, fluxo sanguíneo. Então, por isso, ela é responsável por te dar o gás, o nível de energia alto. E quando você está dessa maneira, então, cansado de forma crônica, sem disposição, sem estamina, é um sinal claro de níveis baixos de testosterona. É um sinal muito forte de que você não está legal. Seus níveis hormonais não estão interessantes. Não é o mais específico do mundo, não é o mais direto. Está muito ligado, sim, porém, pode existir outros motivos. Anemia, tireoide e outras coisas também causam esse sintoma de baixa energia. Porém, testosterona para o homem é um dos principais. Mas aí é aquilo que eu falei anteriormente. Você faz uma combinação. Você vê essa falta de energia combinada com o restante dos itens da vista. Beleza? O próximo que a gente vai falar é falta de ambição sem fome de status. E o objetivo evolutivo da testosterona é fazer o homem subir na hierarquia, na construção social, para ter acesso a parceiras, para ter acesso a conquistas, mas principalmente acesso à relação sexual. Foi para isso que nós fomos constituídos, nós lutamos e sempre buscamos isso na evolução do homem. Hoje não existe a necessidade mais, mas foi necessário por muito tempo para fazer com que a espécie humana continuasse existindo. E isso mexe direto com a dopamina, com a vontade de competição, com a vontade de vencer, com a vontade de conquistar. O homem com altos níveis de testosterona, ele tem metas ambiciosas, às vezes ambiciosas até demais. E você vê grandes homens que lutam por poder, por status, são homens que têm essa necessidade de provar os seus valores e têm níveis de testosterona alta. Quando você repara atletas de futebol americano, basquete, que têm sinais visíveis de altos níveis de testosterona e altos sinais de competição, eles mostram claramente esse perfil androgênico mais alto. Então, quando você é totalmente apático, uma pessoa que não tem vontade de crescer, que não tem fome de nada na vida, não tem a ambição de trabalhar duro, de conquistar, de subir, de melhorar, é um sinal forte de baixos níveis de testosterona também. Outro é sobre confiança, baixos níveis de confiança e medo constante. A testosterona baixa, ela gera ansiedade, medo, só que ela também é capaz de aumentar o seu bem-estar. Isso traduz em confiança. Então, um cara que é inseguro, medroso, que se encolhe e frequentemente está com muito medo e baixa confiança, provavelmente é um cara que está com um perfil androgênico baixo. É claro que também confiança é algo treinável e tem muito componente psicológico aqui também, fator ambiental. Mas a base química, um homem com alta testosterona, naturalmente é muito confiante. E por isso que é um tier A. Ele poderia vir aqui para depende do contexto, mas é um sinal forte. O próximo é um cara que ele é super agradável e tem medo de evitar conflitos. Esse cara, quando um indivíduo ele tem altos níveis hormonais de testosterona, ele reduz o que é chamado de agradabilidade e ele deixa o homem mais confrontador, menos manipulável e menos confiante nas outras pessoas. O cara que ele concorda com tudo, que ele é muito manipulável, que ele não discorda de ninguém, que evita todo conflito, é um sinal claro de baixos níveis hormonais de testosterona. Mas toma cuidado porque isso depende demais também da personalidade, da educação da pessoa. Então tem muito fator de personalidade e perfil educacional, como que esse cara ele é, o tipo de educação que ele tem. Porém, quando um homem ele é muito calmo e diplomático, com testosterona alta, ele é visivelmente ele transparece isso, essa calma, essa postura. Por isso, depende muito do contexto, mas é um sinal positivo. O próximo que a gente vai falar é do espectro emocional amplo. Então, um homem muito emotivo. Um homem muito emotivo, esse é muito curioso, porque a testosterona, na verdade, ela estreita o espectro das emoções. Um homem, quando ele tem uma testosterona mais alta, ele sente uma gama mais reduzida e menos intensa de emoções. Isso é tão real que, por exemplo, mulheres que transicionam para homem e, por exemplo, elas tomam testosterona, elas relatam sentir menos variabilidade emocional. Então, ser extremamente emotivo, com mil nuances de sentimento, tende a indicar mais estrogênio, mais hormônio do estradiol. E, consequentemente, mais estrogênio você vai ter menos testosterona. Mas é importante ressaltar aqui, sensibilidade não é doença. É um sinal isolado que não é o dos mais fortes e por isso depende do contexto, porque tem muito a parte também
do ambiente desse cara, como que ele foi criado. Tem pessoas que são naturalmente mais sensíveis. Tem homens que utilizam testosterona exógena e ainda assim são homens sensíveis, sentimentais. Que são pessoas que tomam, vamos se dizer, testosterona, tomam bomba, vocês têm testosterona lá em cima e ainda assim são pessoas emotivas, porque isso também envolve muito do perfil, da personalidade desse indivíduo. E o último que a gente vai falar é introversão extrema. O cara que é muito introvertido, que se esconde de todo mundo. Existem vários estudos em humanos e animais que mostram que a testosterona ela te deixa mais extrovertido, no sentido de buscar energia no mundo externo. E testosterona baixa te deixa mais introvertido. Quando você manipula a testosterona para baixo em experimentos com humanos e animais, esses indivíduos eles tendem a recuar para dentro. Porém, introversão saudável existe e não é doença. Existem indivíduos que, a mesma forma do cara ser emotivo, tem a parte de introversão também, que é uma pessoa mais na dele. Porém, quando existe isolamento extremo, fugir de tudo, isso sim é uma red flag para que você repare na testosterona desse cara, que provavelmente, se um cara vier extrovertido e agora ele está extremamente introvertido, provavelmente ele teve uma queda de testosterona. Agora, se ele é um cara que ele é saudável, mas ele é um cara mais introvertido, e sempre foi assim, e você sabe que ele tem bons níveis de testosterona porque você sabe do perfil desse cara. Ele é um cara mais na dele. E a tier list vai se encerrando por aqui. E tudo que eu mostrei aqui, o eixo hormonal, a PEV, faz parte de um sistema maior que nós falamos dentro da Primal Academy. Na Primal Academy, que é a nossa comunidade de saúde e treinamento funcional, você vai encontrar protocolos completos de otimização do seu metabolismo, da sua dieta, dos seus hormônios, do seu sono e da sua suplementação. Lá dentro você encontra protocolos de alimentação prometabólica, o que comer, como comer, a quantidade, como atingir níveis hormonais que você só conseguiria através de uma terapia de reposição, tomando esteroide anabolizante, simplesmente fazendo as coisas certas, o que suplementar, como e por quê, quais exames você deve fazer para saber como está a sua saúde, como interpretar esses exames de uma forma bem aprofundada, e não é simplesmente olhando ali a média que o laboratório te fala, que vai muito fora, não tem nada a ver com isso. Uma comunidade de pessoas que trocam ideia, respondem as dúvidas e questões e se ajudam, e um acesso direto a mim para poder conversar comigo e tirar suas dúvidas também. Se você tem interesse em treinar da melhor forma, atingir o ápice de saúde, testosterona, hormônio, clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, e vem fazer parte da Primal Academy, que é a maior e melhor comunidade de saúde e treinamento funcional primitivo. Então a escolha é tua. Você pode continuar comendo igual uma planta murcha e murchar na hora H, ou voltar a comer como um homem, viver como um homem primitivo que está no teu DNA e usufruir dos benefícios de ser um homem com alta testosterona, vitalidade e saúde. Se faz sentido, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado, cupom COPA, você vai ter aí 25% de desconto e esse cupom nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai ter acesso à Primal Vitalícia. Então aproveita, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Ah, e se você ficou até aqui, dentro da Primal Academy eu soltei também um PDF com a dieta completa, detalhada do Haaland também para você poder copiar. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. É nóis.